Sejam bem-vindos a mais um Café de Gestão, um produto da Gesta Consultoria. Eu sou Renata Oliveira e hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui com o Thiago Hadman, que é o diretor da faculdade da Unisenac e do Senac. Seja bem-vindo, Thiago. Oi, Renata, tudo bem? É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite teu, da equipe da Gesta, e sempre é muito bom falar sobre os projetos que o Senac desenvolve na região e falar sobre gestão também, que é muito bom. Exatamente. Esse é o foco do nosso podcast, nosso café de gestão. E a ideia é ter um bate-papo, uma coisa bem informal. Por isso eu queria pedir para tu começar a falar um pouquinho quem é o Thiago além do Senac. Né? Muito bem. O Thiago é um jovem, né, de 41 anos de idade, que tem 2 filhos, natural de Pelotas, com muito orgulho pelotense, do bairro Três Vendas, se criou no bairro Santa Terezinha. Depois andou aí por algumas cidades do estado, já pelo Senac, mas eu deixo para falar na sequência. Apaixonado por futebol, né? Adoro futebol também, além de trabalhar no Senac, tenho uma carreira na arbitragem, né, dedicada a mais de 20 anos ao futebol. É um cara que adora a área rural também. A família tem uma propriedade lá no Morro Redondo, a gente também investe um pouco nessa área. E apaixonado pela família, né, por trabalho, sou um cara apaixonado pelo trabalho também. Isso é legal, muito importante. Falando em trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago, já faz mais de 20 anos, né, no Senac. Né? Eu fui professora no Senac durante um tempo e em 2005, quando começou a faculdade Senac, o Thiago chegou a ser aluno da primeira turma do curso de marketing que tinha no Senac. Então eu queria que tu falasse um pouquinho quando tu entrasse no Senac. Nessa época tu eras funcionário do Senac e entrasse nessa primeira turma. Queria que tu falasse um pouquinho dessa época. Olha, foi uma época muito boa, na verdade eu estou completando agora 22 anos na instituição, com muito orgulho, né? Antes eu havia trabalhado no Colégio Anglicano Santa Margarida, né, por 2 anos também com educação, então posso dizer que essa trajetória, a minha trajetória profissional, ela é toda na educação, especialmente vinculada à educação profissional, né? E no Senac, então, há 22 anos, eu entrei lá no ano de 2003, para ser exato, né? Na então escola do Senac, ali na Dom Pedro, né? Depois a gente resolveu criar uma outra estrutura em Pelotas, que foi a então Faculdade Senac Pelotas, que se instalou na Gonçalves Chaves. E a partir dali a gente passou a segmentar, então trabalhar parte com a educação profissional, que é na escola do Senac, que fica na Dom Pedro, e parte com graduação e pós-graduação, nível superior. E aí eu vi a oportunidade de um jovem que estava começando a sua carreira, né, tinha um ensino médio, de numa instituição séria, reconhecida, fazer a sua graduação. E ali então eu me inscrevi na graduação em marketing, com muito orgulho me formei na primeira turma da graduação em marketing que o Senac formou em Pelotas, que por acaso estão fazendo 18 anos da formatura agora, esse ano, em agosto desse ano. E também falando também da trajetória acadêmica, né, tive a oportunidade depois de fazer especialização, fazer mestrado e agora estou finalizando o doutorado na área de política social. Então, com muito orgulho, dando sequência, iniciando no Senac a formação, mas dando sequência na trajetória acadêmica também ao longo desses anos. Né? Que legal, né? Dá para ver que o Senac, ele não é, como é que eu vou dizer, ele já tu estás vivendo a história do Senac, e o Senac, tu já estás contribuindo para o Senac já há muitos anos, né? Isso é interessante, primeiro como funcionário, aluno e agora como diretor, né? É interessante ver essa tua trajetória dentro da mesma instituição, né? E o que eu destaco, assim, e de uma maneira geral, né? A gente está falando aqui de gestão, né? Das empresas poderem investir nos seus colaboradores, né? Eu sou prova viva disso. Como eu acabei de dizer, um jovem com ensino médio, onde a empresa investe porque me subsidiou, me pagou parte da formação, para eu poder fazer uma graduação, para eu poder fazer uma pós-graduação, está subsidiando o doutorado também. Então, essa é o que a gente chama de retenção de talentos, né? Das pessoas poderem também ficar por algum tempo dentro das instituições, das empresas, e ajudar o crescimento dessas empresas. Né? E eu vejo esse crescimento do Senac ao longo desses 20 anos que eu estou, é significativo, né? E eu poder contribuir com isso é a forma como eu consigo retribuir todo esse investimento que foi feito em mim e em outros colegas também, né? Então, acredito que fica esse destaque também. Legal, isso é muito interessante a gente ver essa trajetória, assim, e como realmente é importante as empresas investirem no seu capital intelectual, né? As pessoas que estão lá dentro. Reter talentos.
Sem dúvida nenhuma. Eu volto a dizer, né, o meu exemplo, né, quando eu entrei como auxiliar de atendimento, ou seja, um dos cargos mais baixos que a gente tem, se a gente olhar no nível hierárquico, né. Então depois pude fazer o desenvolvimento, fiz um programa interno de formação que a gente chama de PDL, né, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Depois entrei num programa que a gente chama de BCAPS, que era para formar pessoas com potencial de liderança. E, em paralelo a isso, a trajetória acadêmica, né? Depois tive a oportunidade de dirigir a escola do Senac em Bagé. Aí fui para Bagé, fiquei quase 9 anos em Bagé, dirigindo o Senac naquela região, lá na região da Campanha. Depois tive a oportunidade de ir para Rio Grande, dirigi o Senac em Rio Grande, fiquei 5 anos em Rio Grande. E agora estou entrando no 3º ano, aqui de volta a Pelotas, com muito orgulho de um pelotense poder trabalhar na sua cidade natal. É bom, né? É verdade. Falaste muito que começaste na escola Senac, né? No Senac, depois teve a faculdade Senac, hoje estamos no Unisenac. Então, às vezes as pessoas falam, é o Senac, mas qual o Senac? É o Senac da Dom Pedro? É o Senac da Gonçalves Chaves? Eu queria que só tu falasse um pouquinho da diferença do Unisenac para a escola Senac. Tudo é Senac, mas tem focos diferentes, né? Bom, perfeito. O que acontece, né? Nós temos em Pelotas a única cidade do Rio Grande do Sul, onde o sistema FEComércio, que administra Sesc e Senac, a única cidade no interior do Rio Grande do Sul que nós temos todos os níveis educacionais. Nós temos em Porto Alegre e Pelotas. Nós temos mais de 42 unidades no Rio Grande do Sul, mas apenas essas duas, em Porto Alegre e Pelotas, que tem todos os níveis. E por isso que tem essa segmentação. Então nós temos uma escola de educação profissional, que fica na Dom Pedro II, esquina Andrade Neves, que é uma escola super tradicional, uma das mais antigas do estado, diga-se de passagem, quase 80 anos de atuação. Ali nós temos os níveis educacionais de formação inicial e continuada, os níveis mais básicos, cursos rápidos, né? E cursos técnicos, com foco em gastronomia, saúde, beleza e gestão. Então os cursos nessas áreas, eles ficam nesse espaço. E no prédio da Gonçalves Chaves, que é o centro universitário agora, a antiga Faculdade Senac, que eu também falo na sequência o porquê disso, né? Ali nós temos os cursos de ensino superior, de graduação e pós-graduação. E alguns cursos técnicos também vinculados à área de tecnologia. Mas então existe essa segmentação de níveis educacionais. Um trabalha com níveis técnicos e básicos e o outro de graduação e pós-graduação. Além daquele prédio da Gonçalves Chaves, tem um outro prédio na Félix. Muito bem, aí eu chego então complementando a minha resposta, né? Aquele prédio da Félix, que era a antiga escola Salles Goulart, a gente chamou de Unisenac Prédio Tec, que é o prédio da tecnologia. E aí eu já aproveito para explicar o porquê disso, né? Por 18 anos, o Senac, através do ensino superior, tinha uma faculdade, que era a Faculdade Senac Pelotas, ou FATEC Pelotas, né? E a gente sabe que no nível superior de educação nós temos 3 grandes estruturas, eu diria assim, perante ao Ministério da Educação, de instituições. Ou a gente tem as faculdades, ou a gente tem os centros universitários, ou a gente tem as universidades. Então nós éramos o menor nível dentro dessa estrutura, uma faculdade, que era muito focada no ensino, do tripé lá da educação, ensino, pesquisa e extensão. Então, como faculdade, nós nos dedicávamos exclusivamente ao ensino. E diga-se de passagem, fazendo muito bem, especialmente na área de tecnologia da informação e gestão em negócios, que é onde a gente mais atua. E a gente resolveu, então, subir um degrau. Então, para isso, né, então a gente atendeu os requisitos do Ministério da Educação de professores em tempo integral, professores dedicados à pesquisa e à extensão, e avançamos esse degrau. Então, há 1 ano e meio, cerca de 2 anos, nós recebemos o credenciamento do Ministério da Educação para sermos um centro universitário, o único centro universitário aqui da região. Então, o Senac é o centro universitário aqui da região. Depois nós temos outras faculdades e temos as universidades, né? E aí nós passamos a chamar, então, o Unisenac, inclusive eu estou com a camiseta, né? Unisenac Pelotas, que é a única instituição de ensino superior do Senac no interior do estado. Que legal isso, assim, porque destaca Pelotas, né? Que eu acho que é uma coisa a gente vê. Tens ideia de mais ou menos quantas unidades que temos de ensino superior do Senac no Rio Grande do Sul? Sem dúvida, são apenas essas duas, Porto Alegre e Pelotas. Então, o destaque é Pelotas, e aí eu acho que é importante, porque como o Senac é administrado pela Federação do Comércio, que está vinculada à Confederação do Comércio, que é a CMC, por que tem em Pelotas um ensino superior, por exemplo?
Porque existe uma força muito grande deste segmento da economia, o setor de comércio, serviços e turismo. Então, por isso, por essa força, e aí apoiado nos sindicatos base da FEComércio, que aqui são 4, mas eu destaco o Sind Lojas e o Secov Zona Sul, por exemplo, a gente tem toda uma cadeia que precisa ser desenvolvida nesse segmento. E para isso existe o SENAC. Então, a gente está alinhado à nossa diretriz maior, que vem lá da CNC, da FEComércio, dos sindicatos base, e o SENAC, então, existe em Pelotas porque tem uma força muito grande esse segmento da economia, que é o segmento de comércio. De comércio, é verdade, é verdade. Falando em comércio, eu queria que tu dissesse um pouquinho quais os cursos que o Unisenac oferece hoje, tanto na área da tecnologia quanto na área de gestão. Quais cursos que tem hoje oferecendo no mercado? Olha, Renata, hoje nós temos uma gama enorme, muito grande mesmo. Assim, eu te diria que nós devemos ter cerca de 60, 70 cursos diferentes, tá? Mas eu vou fazer alguns destaques, aqueles os principais, né? Então, a área de tecnologia hoje dentro do Unisenac, eu diria que seguramente é o nosso principal serviço oferecido. Então, hoje, formação na área de tecnologia na região, eu destaco o Senac como uma referência, né? E aí não é eu que estou dizendo, né? Se a gente pega os dados do ENAD, que avalia o estudante que está concluindo a sua graduação, nós, de 528 cursos avaliados no último ENAD da área de tecnologia, 528 no Brasil foram avaliados, nós ficamos em 11º lugar no Brasil, o melhor da região, o melhor do Rio Grande do Sul, né, na área de análise e desenvolvimento de sistemas e redes de computadores. Então, o nosso egresso está muito conectado com o mundo do trabalho, né? Então, eu destacaria os cursos de graduação de análise de sistemas, redes de computadores. E na área de gestão, a graduação em marketing e processos gerenciais. E uma novidade, né, que é a graduação em produção multimídia, que começamos a primeira turma agora, conectando com a tua pergunta anterior ali, o que tem no prédio da tecnologia. Esse curso, por exemplo, está direcionado para aquele prédio que foi inaugurado há pouco tempo. Aquele prédio, eu tive a oportunidade de ir lá na inauguração. Eu acho que vocês fizeram uma mágica naquele prédio, porque é um prédio antigo. Qual é a data daquele prédio? Ele é de 1835, ele vai fazer 200 anos daqui a pouco. Gente, olha a idade que tem aquele prédio, e vocês conseguiram transformar, é uma coisa inédita para mim, um prédio com todo esse, né? Fazer um prédio voltado para a área de tecnologia. Foi um desafio fazer toda essa adaptação, não foi? Foi um grande desafio, mas nós também temos uma premissa na FEComércio, apoiada pelos sindicatos, que é valorizar o centro histórico das cidades. A gente, é uma outra pauta que daria um outro podcast. Com certeza. Né? Mas o Senac tem uma premissa como essa, né? E a FEComércio de uma maneira geral. Então, se vocês perceberem, nós temos vários prédios históricos no centro de Pelotas. E nós temos um outro ainda, que depois eu complemento, que é aquele prédio da esquina da prefeitura ali, que é o prédio da Secretaria de Finanças, que a gente deve fazer um centro de gastronomia ali. Mas é uma outra pauta. E o prédio da tecnologia, ele realmente foi um investimento muito grande, um prédio de quase 200 anos, mas acredito que ele ficou muito conectado com a proposta, sem perder a característica histórica, né? E trazendo o moderno, o lúdico, o novo. E o que é principal? A principal marca formativa do Senac, a associação teoria e prática. Então, ele é totalmente prático aquele espaço, né? Onde o aluno consegue conectar o que o professor está desenvolvendo na teoria com os laboratórios que a gente desenvolveu ali para poder realmente, literalmente, como a gente diz, colocar a mão na massa e fazer. Né? Legal. Essa função do Senac, sempre procurar prédios históricos, eu me lembro também lá em 2005, faz pouco tempo, né? Quando pegaram aquele prédio lá da Gonçalves, desculpa. E nós vamos fazer a faculdade aqui. Eu lembro que nós e seus professores, quando nós chegamos lá, gente, vocês vão conseguir transformar esse prédio também, é um outro prédio também, não sei histórico, não sei se você lembra da data dele também. Ele deve ter uns 160 anos aquele prédio, pouquinho 165 anos. Um pouquinho mais novo que o prédio da tecnologia. Mas também eu vi assim, gente, como é que vão conseguir fazer? E o legal é que conseguiu se adaptar todo o prédio para salas de aula, salas com computadores, laboratórios, e manter escariolas nas paredes, né? Aquele pé direito bem alto, as janelas lindas. Eu acho que isso é uma coisa legal, realmente, que tem tudo a ver com Pelotas, de aproveitar toda essa história que tem os prédios e usar isso de maneira inteligente, principalmente através do ensino, né? Isso é uma coisa muito legal. Sem dúvida, é um grande desafio manter, né, Renata? Porque são prédios realmente que carecem de uma manutenção, um investimento, mas
é isso que tu falou, né? É a característica da cidade. Pelotas é uma cidade histórica. E se as instituições não contribuírem para isso, quem é que vai fazer? Se instituições como o Senac, como a FEComércio, como o Sesc, não investirem os seus recursos em espaços como esses e na manutenção e trazendo espaços para a sociedade, o que eu falo para a sociedade? Claro que nós temos cursos que têm mensalidade, são remunerados, sim, mas nós temos uma outra grande infinidade de cursos que são subsidiados pelos recursos compulsórios do Senac, uma infinidade. Então a sociedade tem acesso a tudo isso que eu estou falando aqui nesse espaço. Né? Já que tu falaste um pouquinho, fala um pouquinho sobre esse prédio que vai ser o Centro Gastronômico do Senac. Bom, muito bem. Ali é um projeto maior, mais complexo, que envolve recursos do governo do estado, que já inclusive está financiando o projeto básico e executivo, que já está pronto, praticamente pronto, é para abril agora a entrega, então eu digo que está pronto. Né? Envolve recursos do município, que seria a reforma da esquina, propriamente dita, então o município restaura a esquina, e o Senac constrói um anexo que fica exatamente na frente do mercado público. Né? Então, um anexo de 3 andares para cima e um para baixo, um subsolo, onde nós teremos 5 cozinhas industriais, seriam as cozinhas da escola, né? E ali a gente pretende então fazer um centro de gastronomia, inclusive todo o itinerário formativo dessa área de gastronomia, desde o curso mais básico, desde um curso lá de boas práticas na manipulação de alimentos, até a graduação em gastronomia a gente deve fazer ali. É um projeto de médio e longo prazo, é verdade, mas ele está no radar, a prefeitura tem feito os trâmites internos, que envolvem inclusive a aprovação na Câmara de Vereadores, isso está em pauta. Né? Mas é algo que eu te diria assim, que deve realmente avançar, talvez até o fim desse ano, início do próximo ano, as questões legais, para depois a gente iniciar algum movimento de obra propriamente dita. Exatamente, porque como nos prédios anteriores é um desafio, também é um outro prédio histórico, é uma pena as pessoas passarem e ver aquele prédio tão bonito e dizer, mas o que vão fazer com isso aqui? Tá rolando, vamos esperar mais um pouquinho, em breve vamos ter mais um prédio bonito, revitalizado com um espaço. E para a cidade de Pelotas, né, Renata? Porque tu passa no mercado ali e o projeto é maravilhoso, é lindo. Eu sou suspeito para falar porque participei de boa parte dele, né? Eu peguei ele já em andamento. Mas é um espaço que revigora ali eu diria a orla do mercado como um todo, porque ele conecta também com o mercado, com a praça, enfim, é um espaço bem legal. Bem bonito. Falando um pouquinho sobre isso, dessa conexão do Senac com diversas outras instituições, por exemplo, são empresas, são sindicatos, órgãos públicos. Eu sei que o Senac também tem uma série de projetos voltados para determinados públicos. Perfeito. Tá? Dei uma olhada, por exemplo, Jovem Aprendiz, eu cheguei até a dar aula no Jovem Aprendiz, é um programa que eu acho bárbaro, eu acho muito legal, tá? Juventude Digital, até aqueles programas Talentos do Comércio. Agora há pouco eu vi que vocês fizeram uma formatura de um curso de doceria e emancipação para empregabilidade trans. Eu achei muito interessante também. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre todos esses projetos, que a gente sabe que daria mais um podcast só para falar desses projetos. Fala um pouquinho desses projetos para nós. É verdade, eu tenho muito orgulho desses projetos, tem muito assunto para falar, eu vou, óbvio, que resumir aqui, mas essa conexão, o Senac, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e eu destaco o comercial porque a gente tem que trabalhar com o segmento de comércio, serviços e turismo. Então, tu falou num programa aí, o Jovem Aprendiz, por exemplo. A pessoa que está nos assistindo, né? O programa Jovem Aprendiz é o maior programa de inserção de jovens no mundo do trabalho. O maior programa de inserção de jovens no mundo do trabalho. Hoje nós temos em Pelotas 700 jovens, Renato, 700 jovens que estão vinculados a alguma empresa, ou seja, eles já estão no mercado formal, eles desde o primeiro dia se matriculam no Senac, são vinculados a uma empresa do nosso segmento, do comércio e serviços, né? E recebem no mínimo meio salário mínimo já para fazer a sua formação lá dentro do Senac. Então vejam, um jovem que tem a oportunidade de maneira assistida, eu diria assim, entrar no mundo do trabalho. Antigamente a gente falava muito, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, às vezes em algumas condições precárias, né? E hoje tem programas como o Jovem Aprendiz, que 700 jovens pelotenses estão conosco lá, recebendo a formação teórica e, em paralelo, já indo para dentro das empresas desenvolver aquilo que aprenderam na teoria dentro das empresas e recebendo por isso, né? Então eu diria que é o maior programa de inserção de jovens no mundo do trabalho formal.
Então eu tenho orgulho, muito orgulho desse programa. Né? Mas eu sigo falando dos demais programas então. Nós temos, por exemplo, um programa agora que é chamado Talentos do Comércio, que dá bolsas financiadas pela FEComércio do Rio Grande do Sul para o trabalhador do segmento de comércio e serviço. Então o cara que está lá na loja, no calçadão de Pelotas ou num supermercado, ele tem condições agora de estudar, de fazer uma faculdade subsidiada, ele não paga nada. Por quê? Porque nós estamos dando a nossa contrapartida social para o segmento que a gente atua, né? Então ele pode, por ser trabalhador daquela empresa, acessar um curso, por exemplo, uma graduação em marketing, uma graduação em processos gerenciais, para poder melhorar a gestão do negócio, para poder melhorar o marketing, enfim, da empresa onde ele atua. Né? Então é uma contrapartida e eu vejo que isso sim tem um impacto na sociedade. Né? A gente tem programa para jovens, né? O Juventude Digital. O jovem que está nos assistindo, está vendo esse podcast, ele pode hoje, porque ele é fluxo contínuo esse programa, né? Então ele pode hoje lá no Senac, na Gonçalves Chaves, é pelo Unisenac esse programa, e acessar uma formação de inserção na área de tecnologia também totalmente gratuita. Né? É só ir lá. Se ele tem mais de 16 anos, tem um curso de programador web e informática fundamental para ele. Então as pessoas precisam saber disso, né? Que está à disposição. A gente tem um outro programa chamado Iletec, que é específico para jovens negros e negras. É uma parceria com o Instituto Acredite, uma inserção tecnológica para jovens negros e negras na TI. Porque a gente identificou que mesmo com o mercado aquecido, Renato, na área de tecnologia, jovens negros e negras têm dificuldade de acessar vagas nesse segmento. Então, não é eu que estou dizendo, são pesquisas, são dados que demonstram, o Instituto Acredite trabalha com a temática e nos traz isso. E a gente vai começar, então, em breve, uma nova turma também. Se o jovem tem interesse, pode participar. Assim, tem tanta coisa bacana, legal acontecendo, que eu sempre recomendo, né? Vou fazer uma propaganda aqui. Mas é espaço para isso. As pessoas que estão vendo o podcast, curte lá, @Unisenac-Pelotas e @Escola Senac Pelotas, que tudo que eu estou falando vai estar lá nas redes de alguma forma ou de outra. Hoje, por exemplo, nesse momento, nós temos um programa com o Ministério do Turismo, voltado para o turismo. Se fala tanto em desenvolvimento do turismo, né? Eu vou me alongar um pouquinho aqui, mas eu vou contar rapidamente uma história. Né? Eu estava numa reunião em Rio Grande, uma vez eu posso citar nomes, não tem nenhum problema, com o prefeito, então, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, manda um abraço até se estiver assistindo, e a gente estava falando sobre turismo, né? Falava sobre turismo. E, vamos fazer um plano de turismo para a cidade. E aí um dos desafios era a gente atrair os navios que atracavam de cruzeiro, né? Que atracam, passam aqui na costa do Rio Grande do Sul e vão atracar lá em Itajaí, vão atracar lá em Santos, enfim, vêm do Uruguai, da Argentina e cruzam por aqui. Muito poucos chegam. E o desafio, uma das ações era buscar uma das agências lá no Rio de Janeiro para que esses navios parassem no porto do Rio Grande. A gente fez isso, fez a ação. O prefeito foi lá na agência e a resposta que se teve, sabe qual foi? Olha, a gente até já fez essa experiência em Rio Grande e Pelotas, né, porque é a região como um todo. Só que não tínhamos guias de turismo que falassem inglês. Nós não tínhamos guias de turismo que falassem inglês para receber os turistas que chegavam, porque os navios todos de língua inglesa. Né? E aí eu te digo, o desenvolvimento para o turismo, ele tem que andar junto, para o turismo e para todos os segmentos, né? Ele anda junto com a academia. Porque então nós precisamos formar guia de turismo. Então o compromisso do Senac, e depois de ouvir aquilo, nós vamos abrir curso técnico em guia de turismo novamente. A gente já teve um momento aqui. Então essa é a nossa contribuição. Como é que a gente ajuda no desenvolvimento da cadeia produtiva? Se falta o município quer, a região quer desenvolver o turismo, nós precisamos desenvolver pessoas para o segmento do turismo. Então, respondendo ainda a tua pergunta, nós temos hoje inscrições abertas, por exemplo, para o curso de agente de turismo e de guia de turismo. Então, a pessoa que está nos assistindo quer entrar nesse segmento, também pode, porque a missão do Senac é educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo. Né? Então, a gente precisa ajudar nesse desenvolvimento. É interessante falar justamente sobre isso, porque a ideia que as pessoas têm de Senac, né? Eu tenho, meu pai tem, as pessoas que conhecem o Senac há tantos anos que existe, é que o Senac ele é voltado para comércio, para prestação de serviços. Então, e é exatamente o que é feito hoje, se escuta a demanda local, o que está precisando?
cursos voltados para a área de turismo, porque não tem como receber, turismo receptivo que não tem como, né? Então vamos desenvolver alguma coisa voltada para o turismo. O que mais está se necessitando? Alguma coisa voltada para a área de tecnologia, que é o próximo assunto que eu gostaria de falar contigo. Então, temos cursos voltados para a área de tecnologia, né? Então, isso eu acho que é um dos grandes papéis do SENAC, é ouvir as demandas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E tem uma certa flexibilidade e agilidade na inserção desses produtos na nossa grade de programação. Que às vezes uma instituição, por ser grande como nós somos, né, tem dificuldade, por exemplo, de levar 3, 4, 5 anos para implantar um curso novo, né? E a educação de formação inicial e continuada, ela tem uma certa agilidade que talvez a ensino superior não tenha tanto, tá? Mas a gente consegue rapidamente inserir um curso para aquele específico para aquela demanda. E já fica também aqui para quem está nos assistindo, nós trabalhamos muito sobre demanda, né? Então, por exemplo, nós temos uma demanda do segmento de moda, como a gente recebeu do Morro Redondo, uma demanda. A Prefeitura do Morro Redondo está fazendo um trabalho sobre moda lá. A gente está ajudando, está tentando, né? Daqui a pouco alguma formação nessa área, algum desenvolvimento nessa área. Temos uma demanda no segmento de saúde específico, como na pandemia, por exemplo. Na pandemia, mesmo em bandeira preta, nós recebemos autorização para trabalhar, né? Porque nós fazíamos a formação do público que estava na linha de frente. Os técnicos em enfermagem que atendiam, faziam na sala de vacinas, lá na FENA12, por exemplo, não só pelo SENAC, mas a grande maioria formado por instituições como o SENAC, né? Enfim, então, esse trabalho também, ele é importante destacar. E as pessoas, de uma maneira geral, ainda têm a mentalidade muito do passado que o SENAC faz cursinhos, cursos. Não, na verdade, eu até fico meio chateado com esse lado pejorativo, né, Renato? Na verdade, a gente trabalha no desenvolvimento das pessoas, na formação, e ajuda a sociedade nas áreas que mais se precisa, né? Exatamente, é bem isso aí, bem que é a ideia que se tem do SENAC. O SENAC está conseguindo passar justamente essa ideia de poder construir com a economia local, fortalecer as pessoas para poder trabalhar no comércio, para trabalhar na área de tecnologia, que eu gostaria de te perguntar. Porque quando se fala em tecnologia, está muito em voga hoje falar sobre inteligência artificial, uma série de possibilidades que a tecnologia está nos facilitando a nossa vida. Como é que isso está sendo abordado dentro de sala de aula, né? Eu não sei, tu não és professor, mas tu convive 100% do teu tempo com professores, né? E tem vários cursos voltados para a área de tecnologia. Como é que está sendo usar essa tecnologia em sala de aulas? Como é que está sendo isso lá dentro? Olha, esse talvez do momento é o nosso maior desafio, né? Acompanhar essas tendências, né? E eu vejo que a gente trabalha muito com o público jovem. Eu te falei aqui de vários programas e a grande maioria dos programas ele está direcionado para o jovem. A gente trabalha com educação de jovens, adultos também, né? Então não tem trabalho com crianças e adolescentes. Adolescentes até a partir do jovem aprendiz, sim. Então o grande desafio é esse, né? Mas eu vejo assim que com espaços educacionais também voltados para a tecnologia, para a inovação. Há pouco nós inauguramos um espaço ali no Parque Tecnológico também. Né? Também super legal. Então a gente consegue trazer o estudante para essa realidade, né? E o incentivo dos professores de utilizar esses recursos e essas tecnologias, né? Há pouco a gente fez uma formação para os nossos professores em fevereiro sobre cultura maker, né? Que envolve também a utilização da inteligência artificial. Cultura maker nada mais é do que aprender fazendo, né? A tradução seria essa, né? E eu vejo que essa é a principal marca formativa do SENAC. Aprender fazendo. Então, desde o mais tradicional lá, de um curso de padaria, onde tu aprende a fazer pão, fazendo pão. Faz pão, erra, queima, arruma, corrige. A área de programação, onde tu aprende programando. A área de marketing, onde tu aprende indo para a rua, indo na loja, fazendo visita, errando, fazendo plano de marketing, reavaliando, né? Então, é óbvio que tudo que puder agregar, e a inteligência artificial é o assunto do momento, ela tem que estar dentro do nosso ensino, né? E os professores, sim, têm trabalhado, a gente tem formações específicas para isso com eles, né? E tem algo que nos favorece, né? Que a grande demanda, ou melhor, os principais serviços que a gente oferece, eles estão nessa área de tecnologia. Sim. Então, assim, ele está no dia a dia, está no DNA da grande maioria dos nossos cursos, né? Então, a gente acha que está no caminho certo. Que bom, que legal, creio que tá, né? É bem por aí. A gente tem que sempre imaginar o seguinte, eu como professora, né, eu vejo que
Tem alguns colegas que, mas que saco, o aluno usando o telefone em sala de aula, ou então, o trabalho, tu vê que não foi o aluno que fez, foi um chat GPT que fez. Eu acho que não tem que ficar brabo, a gente tem que tentar, dentro do possível, agregar isso para dentro da sala de aula. Então, assim, eu quero que vocês realmente utilizem o chat GPT, mas eu quero ver quem vai conseguir desenvolver melhor prompt para tal coisa. Aí, ou seja, tu tá até incentivando ele a usar da maneira correta. Então, ou seja, não vamos ver a IA ou a tecnologia como um inimigo, mas como um aliado em sala de aula, né? Até para poder qualificar essa galera para usar para o bem, né, as coisas. Né? Não, e o professor também utilizar. Não há problema nenhum. O professor também trazer isso, utilizar. A gente incentiva, inclusive, tem algumas ferramentas para os professores, né? Para ele poder preparar a aula dele, para auxiliar ele. Né? Vamos fazer um roteiro de marketing, um plano de marketing. Por que não pegar aquilo ali, ver o que está funcionando? Tem um roteiro pronto. Sim. A partir dali, desenvolver. E, claro, colocar o penso, né? Que é o principal. Exato, colocar bom, isso aqui funciona? Vai funcionar nesse segmento? Será que é possível, né? Então, porque isso não tem como fugir. É que nem a discussão quando se trouxe, né? O uso da... Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, lá em Bagé, vieram me colocar o seguinte, um colaborador passava boa parte dos tempos nas redes sociais, né? Eu digo, gente, tem coisas que tu não tem como evitar, tem que conciliar. Não posso bloquear as redes sociais, por exemplo, eu estou falando lá no início, hoje é muito tradicional, mas quando se começou as redes sociais, você tem que tentar conciliar e trazer a inteligência artificial para dentro da discussão, ela é fundamental, a gente não pode fingir que não existe, como tu está dizendo, ficar chateado que o aluno utilizou, na verdade tu tem que incentivar ele a utilizar e ver o que ele aprendeu daquilo ali e o que ele pode, a partir da inteligência e do que ele desenvolveu na disciplina que tu está trabalhando, ele pode melhorar daquilo que ele recebeu da inteligência artificial, por exemplo. Exatamente, bem por aí. Já estamos nos encaminhando para o fim, né? E eu queria, assim, como para a gente terminar esse nosso bate-papo, que tu falasse um pouquinho, assim, como é que tu vê, assim, o futuro do Senac, né? O que tu vê, assim, coisas que podem acontecer? Como é que tu vê um futuro, pode ser pequeno, médio, longo prazo? O que tu vê? Olha, eu vejo que as perspectivas, elas são muito positivas. De uma maneira geral, para o segmento como um todo, mas para nós em Pelotas, a gente está recebendo um grande investimento do sistema FEComércio, tem olhado muito para Pelotas. E a verdade é essa, eu não falo só do Senac, eu falo do SESC também, vou mandar um abraço para o meu amigo Fernando Parado. O SESC também está fazendo um grande investimento em Pelotas, enfim. Mas o sistema FEComércio tem investido na região como um todo. Né? A gente está com esse espaço da tecnologia, que foi um investimento muito alto, a gente tem essa possibilidade da área de gastronomia, que vai revitalizar aquela área da cidade. A gente deve ter um grande investimento na escola do Senac também para modernização, como eu falei, é um prédio da década de 70 e ele precisa, né? Claro que passou por atualizações, mas não grandes investimentos, né? Enfim, então vejo programas novos e eu acho que o bacana, assim, colocar para a gente finalizar, o Senac tem direcionado muitos recursos da sua contribuição compulsória que as empresas contribuem, né? As empresas do nosso segmento, para o desenvolvimento, no nosso caso, da educação. Então está direcionando muitos recursos para a área educacional na região. E a gente consegue fazer projetos específicos, como alguns eu citei aqui, só que eu não citei todos, Renata. Sim, são então vários. Tem muita coisa, tem projeto lá na Z3, tem projeto para mulheres vítimas de violência, tem projetos para o sistema prisional da cidade, onde a gente capacita a mão de obra prisional. Enfim, se eu ficar citando aqui todos os projetos, a gente avança muito, né? Mas o bacana é que tem muitas possibilidades. No passado a gente tinha possibilidades restritas, porque desenvolvia basicamente lá cursos de mercado, como a gente chama, e o Jovem Aprendiz, que é um baita programa, mas era o Jovem Aprendiz o nosso programa social. Hoje eu te diria que a gente tem aí 12, 13, 15 ações, programas específicos para os mais diversos segmentos, né? Então vale a pena, assim, ficar por dentro, procurar também, daqui a pouco alguém que está nos assistindo de algum segmento específico, olha, eu preciso de um apoio para desenvolver tal segmento, estou pensando em um projeto tal, procura, a gente conversa, né? Daqui a pouco consegue encaixar no nosso plano estratégico e auxiliar e desenvolver, né? Porque é para isso que a gente existe. Não estamos fazendo mais do que a obrigação, que é contribuir no desenvolvimento da sociedade através da educação profissional de qualidade. Tá ótimo, muito bom, muito obrigado. Então a gente está encerrando aqui mais um Café de Gestão.
nesse bate-papo bem informal que a gente teve com o Thiago Radman, que é diretor do Unisenac, da Escola Senac Pelotas. Né? Agradeço novamente a tua participação, né? E agradeço a todos por estarem nos assistindo. Até mais.